Olá, exploradores do conhecimento. Hoje vamos desvendar os segredos das pirâmides, essas estruturas fascinantes que desafiam o tempo e a tecnologia. De todos os cantos do mundo, erguem-se monumentos colossais de pedra, testemunhos silenciosos de civilizações antigas e de seus conhecimentos, crenças e aspirações. Imaginem só, construir estruturas tão complexas, tão grandiosas, com ferramentas rudimentares em um período em que a física, a engenharia, como entendemos hoje, ainda estavam em seus primórdios. Como explicar tamanha façanha? É isso que vamos descobrir juntos. Preparem-se para desvendar os mistérios e maravilhas das pirâmides. As pirâmides do Egito? Essas são clássicos instantâneos quando pensamos em mistérios antigos, não é mesmo? Gigantes triangulares erguendo-se da areia, guardando segredos milenares. Mas para que serviam essas maravilhas arquitetônicas? Bem, diferente do que alguns filmes de Hollywood tentam nos fazer acreditar, não eram faróis para naves alienígenas, nem usinas de energia cósmica. A função primordial das pirâmides, meus amigos, era servir como túmulos monumentais para os faraós, os governantes divinos do Egito Antigo. E não pensem que eram apenas túmulos comuns, não. Eram portais para a vida após a morte, um conceito central na crença dos antigos egípcios. Dentro dessas estruturas imponentes, os faraós eram sepultados com tudo o que precisariam para sua jornada para o além: tesouros, alimentos, armas e até mesmo seus servos e animais de estimação. Afinal, a vida após a morte era vista como uma continuação da vida terrena, só que você sabe, um pouco mais eterna. E a arquitetura das pirâmides, essa sim é de cair o queixo. Cada detalhe, cada câmara, cada corredor, cada passagem secreta, sim, passagens secretas, era meticulosamente planejado para garantir a ascensão do faraó ao mundo dos deuses. Era como um mapa celestial esculpido em pedra, guiando o espírito real em sua jornada cósmica. Então, da próxima vez que virem uma pirâmide egípcia, lembrem-se, não estão apenas admirando uma montanha de pedras, mas sim um complexo túmulo real, um portal para o além, um testemunho da crença inabalável de uma civilização na vida após a morte. Agora, a pergunta que não sai da cabeça de ninguém: como eles construíram essas coisas? Sério, estamos falando de estruturas colossais, com milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, precisamente cortados e encaixados, sem o uso de guindastes, tratores, ou, você sabe, qualquer tecnologia moderna que facilite a vida. É de deixar qualquer engenheiro de queixo caído. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa de todas, é um exemplo impressionante de engenharia e logística. Imaginem só, mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas, transportados por quilômetros e içados a alturas vertiginosas. E tudo isso, há mais de 4.500 anos atrás. É alucinante. A teoria mais aceita é que os egípcios usavam rampas, sistemas de alavancas e rolos, e muita força bruta. Milhares de trabalhadores, não escravos como se pensava antigamente, mas sim trabalhadores qualificados, se dedicavam à construção desses monumentos. Era um trabalho árduo, mas também uma grande honra, uma vez que as pirâmides eram consideradas obras divinas. Mas como eles conseguiram tamanha precisão? Bem, os egípcios eram mestres da astronomia e da geometria. Eles usavam as estrelas para se orientar e instrumentos precisos para medir ângulos e distâncias. E essa precisão se reflete na orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais e às estrelas. É simplesmente incrível. Ainda existem muitos mistérios em torno da construção das pirâmides, mas uma coisa é certa: elas são um testemunho da inteligência, da organização e da capacidade humana de realizar grandes feitos. É ou não é inspirador? Preparem-se para uma viagem cósmica, porque o negócio agora é astronomia. Ao observarmos as pirâmides, principalmente as de Gizé, notamos algo fascinante. Elas não estão posicionadas aleatoriamente. Muito pelo contrário, elas se alinham com precisão impressionante aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E não para por aí.
As 3 pirâmides de Gizé espelham a posição das 3 estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, conhecida pelos antigos egípcios como os 3 reis. Coincidência? Acho que não. Essa correlação sugere que os construtores das pirâmides tinham um conhecimento avançado de astronomia, e que a posição das estrelas tinha um significado profundo para eles. Mas por que alinhar as pirâmides com as estrelas? Bem, os antigos egípcios acreditavam que o faraó, após a morte, realizava uma jornada pelos céus, transformando-se em uma estrela. Dessa forma, ao alinhar as pirâmides com Órion, eles estavam garantindo que o faraó encontrasse seu lugar no cosmos. É como se as pirâmides fossem portais para o céu noturno, guiando o espírito do faraó em sua jornada eterna. E a precisão matemática e astronômica encontrada nas pirâmides não se limita apenas ao Egito. Em diversas culturas antigas, como a Maia e a Azteca, encontramos construções monumentais que se alinham com eventos celestiais, como os solstícios e os equinócios. Isso nos mostra que a observação do céu e a busca por padrões no universo sempre fascinaram a humanidade. Apesar de todo o conhecimento que acumulamos sobre as pirâmides, ainda existem muitos mistérios que intrigam arqueólogos, historiadores e amantes do Egito Antigo. Como os egípcios conseguiram transportar blocos de pedra tão pesados por longas distâncias, sem o uso de animais de carga ou de rodas? Que tipo de tecnologia eles usavam para cortar e moldar a pedra com tanta precisão? E o mais importante, existem câmaras secretas e passagens ainda não descobertas dentro das pirâmides. A busca por respostas para esses enigmas tem fascinado gerações de exploradores e cientistas. Novas tecnologias, como a termografia infravermelha e o escaneamento de muons, têm sido utilizadas para perscrutar o interior das pirâmides, na esperança de revelar segredos escondidos por milênios. E a cada nova descoberta, aumenta ainda mais a nossa fascinação por essas construções extraordinárias. As pirâmides nos desafiam a repensar os limites da engenharia, da matemática e da astronomia na antiguidade. Elas nos lembram que o passado guarda ainda muitos segredos a serem desvendados e que a busca pelo conhecimento não tem fim. Quem sabe que surpresas nos aguardam nas entranhas dessas montanhas de pedra? Será que encontraremos novas câmaras repletas de tesouros e hieróglifos que reescreverão a história do Egito Antigo? Ou será que as maiores descobertas ainda estão por vir, ocultas em lugares nunca antes explorados? Só o tempo dirá. Agora, meus amigos, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço, atravessando oceanos e continentes para explorar as pirâmides da Mesoamérica. Preparem-se para descobrir civilizações igualmente fascinantes, como os maias e os astecas, que também ergueram suas próprias pirâmides, com seus próprios estilos, significados e mistérios. Ao contrário das pirâmides egípcias, que serviam principalmente como túmulos, as pirâmides mesoamericanas eram, na maioria das vezes, templos religiosos e centros cerimoniais. Imaginem só, vastas praças cercadas por pirâmides imponentes, onde milhares de pessoas se reuniam para celebrar festivais religiosos, presenciar sacrifícios e ouvir os ensinamentos dos sacerdotes. As pirâmides maias, por exemplo, eram verdadeiras montanhas sagradas, representando a conexão entre o céu e a terra. Elas eram construídas em camadas, com degraus que levavam ao topo, onde se localizava o templo principal, muitas vezes dedicado a uma divindade específica. Já as pirâmides astecas, como a famosa Pirâmide do Sol em Teotihuacan, eram construídas em grande escala, com enormes plataformas no topo, que serviam como palco para cerimônias religiosas e sacrifícios humanos. É importante lembrar que, para os astecas, o sacrifício humano era visto como uma forma de nutrir os deuses e garantir a continuidade do ciclo da vida. As pirâmides mesoamericanas, embora compartilhem a forma piramidal com suas contrapartes egípcias, apresentam características arquitetônicas distintas, que refletem a cosmovisão e as crenças de cada cultura. Enquanto as pirâmides egípcias eram, em sua maioria,
Construções fechadas, com câmaras interiores inacessíveis pelo exterior, as pirâmides mesoamericanas eram projetadas para serem escaladas. Imaginem a cena: uma imensa pirâmide maia, com seus degraus íngremes levando ao topo, onde se ergue o templo principal. Os sacerdotes, vestidos com suas vestimentas cerimoniais, subiam lentamente a escadaria, enquanto o povo os observava da base da pirâmide. Era um espetáculo grandioso, que reforçava a autoridade religiosa e o poder da elite governante. Um exemplo impressionante da arquitetura maia é a pirâmide de Kukulcán, localizada na cidade de Chichén Itzá, no México. Conhecida também como El Castillo, o castelo, a pirâmide possui 4 faces, cada uma com 91 degraus, que somam 365 degraus no total, representando os dias do ano solar. As pirâmides astecas, por sua vez, eram construídas em grande escala, com plataformas no topo que podiam acomodar milhares de pessoas. Um exemplo notável é a Pirâmide do Sol, em Teotihuacán, a terceira maior pirâmide do mundo. Com seus 225 metros de largura e 65 metros de altura, a pirâmide é um testemunho da grandiosidade e do poder da civilização asteca. Assim como as pirâmides egípcias, muitas pirâmides mesoamericanas também apresentam alinhamentos astronômicos precisos, o que demonstra o conhecimento avançado dos povos antigos sobre os ciclos celestes e a importância da astronomia em suas culturas. Para essas civilizações, os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas não serviam apenas para marcar o tempo e as estações do ano, mas também tinham um profundo significado religioso e cerimonial. A orientação das pirâmides em relação aos pontos cardeais e aos solstícios e equinócios, por exemplo, permitia que os sacerdotes determinassem com precisão o início das estações do ano e realizassem cerimônias religiosas em datas específicas, quando a energia cósmica era considerada mais forte. Imaginem a importância disso para sociedades agrícolas, que dependiam dos ciclos naturais para sua sobrevivência. Um exemplo clássico desse alinhamento astronômico é a Pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá. Durante os equinócios de primavera e outono, a luz do sol projeta uma sombra serpenteante sobre a escadaria norte da pirâmide, criando a ilusão de uma serpente descendo do topo da pirâmide em direção à terra. Essa serpente representa o deus Kukulcán, a serpente emplumada, uma das divindades mais importantes da mitologia maia. Outro exemplo impressionante é o Observatório, em Chichén Itzá, uma construção circular, com janelas estrategicamente posicionadas para observar os movimentos de Vênus, um planeta de extrema importância para a cultura maia. Os maias desenvolveram um calendário extremamente preciso, baseado nos ciclos de Vênus, o que demonstra seu profundo conhecimento astronômico. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre essas maravilhas arquitetônicas? Das areias do Egito às florestas da Mesoamérica, as pirâmides continuam a nos fascinar e a desafiar a nossa compreensão do passado. Elas são um legado da engenhosidade, da criatividade e da busca humana pelo conhecimento. Mas e aí? O que vocês acharam? Quais mistérios ainda intrigam vocês? Deixem suas teorias nos comentários. E não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais vídeos fascinantes como este. Até a próxima, exploradores do conhecimento!